pessoal, tudo bem? Já tomou teu café hoje? Esse aqui tá uma delícia. Eu quero falar com você hoje sobre o princípio do ganho indireto. Você sabe o que significa isso? Eu vou ler um texto aqui da Bíblia, mas antes deixa eu te exemplificar. Vamos supor que você é chamado para ajudar um amigo. Um colega está em dificuldade e ele te liga e você vai lá dar uma força para ele. Qual é o teu objetivo? O que você espera alcançar? É resolver o problema do teu amigo, ou pelo menos ajudá-lo, não é isso? Aí você vai lá, faz, ajuda, resolve, ou não, mas vai. E quando você volta em casa, você está com aquela sensação de bem-estar, aquela impressão de missão cumprida, isso te dá uma certa alegria. Essa alegria é o ganho indireto. Não foi o teu alvo principal ao sair de casa. Você não disse, eu vou lá ajudar meu amigo porque eu quero ser feliz. Não, o teu alvo principal era ajudá-lo. Mas indiretamente você volta para casa com outras coisas que não eram a prioridade, mas que vieram a reboque. É o princípio do ganho indireto. Tem algo que acontece na história dos reis de Israel que ilustra isso muito bem e que fica para nós hoje de mensagem, de desafio. É quando o rei Salomão está em um lugar chamado Gibeão e ele, lá em Gibeon, melhor dizendo, ele oferece 1000 holocaustos ao Senhor. Naquela época era o local mais sagrado de Israel para se prestar culto a Deus. E ele leva muito a sério, oferece um culto magnânimo e ora ao Senhor e Deus fala com ele. E quando Deus fala com Salomão, recém-entronado em Israel, Deus diz assim, no verso 5 do primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Esse é um momento decisivo. Nessa hora, Salomão tem diante de si a possibilidade de estabelecer quais as suas prioridades. O que seria para ele mais importante como um rei. Os reis da época eram vistos pelo seu poderio militar, pela sua exuberância de ouro e de riquezas. Mas olha o que é que Salomão pede para Deus. Ele começa o seu discurso no verso 6 e lá no verso 9 ele diz então o seu pedido. Ele fala: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Em outras traduções diz sabedoria, para governar o teu povo e ser capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar esse teu grande povo? Então, olha o que é que Salomão faz nesse momento. Ele tem diante de si a oportunidade de pedir qualquer coisa e ele pede sabedoria e discernimento para ser um bom governante, justo, ter a capacidade, difícil, desde a época de Salomão e em nossos dias, de discernir entre o que é certo e o que é errado. Ele pede isso a Deus e o texto continua dizendo que o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. E então Deus diz assim: já que você pediu isso e não pediu uma vida longa, nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas ao invés pediu discernimento para ministrar justiça, aí olha que lindo agora, farei o que você pediu. Deus diz, lhe darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca haverá alguém antes ou depois de você com tanta sabedoria. E aí no verso 13 diz, também lhe darei o que você não pediu, riquezas, famas e poderio militar diante das outras nações. O que é que está em jogo aqui, queridos? É o princípio do ganho indireto. Quando o nosso coração está no lugar certo, como nesse momento da história o coração de Salomão esteve, e no lugar certo o coração de Salomão priorizou as coisas certas. O que é que um governante precisa antes de todo o ouro e de toda a glória que faz jus a um rei? Um governante precisa de sabedoria e discernimento para julgar com justiça. Quando ele coloca o coração no lugar certo diante do Senhor, vêm os ganhos indiretos a reboque, riquezas, fama e poderio militar. Sabe, esse é um momento para você refletir na sua vida, para nós pensarmos juntos quais têm sido as nossas prioridades. Sim, porque essa pergunta pode revelar uma tendência muito humana dentro dos nossos corações, que é a tendência de fazermos das coisas que são secundárias, que viriam como ganho indireto, fazer delas coisas prioritárias. Então, quando a gente se questiona sobre qual a minha prioridade, vamos pegar, por exemplo, a realidade de um pai de família que se mata de trabalhar horas a fio
para colocar o pão farto sobre a mesa. A pergunta é se a prioridade dos teus filhos, você que me assiste, é a fartura material que você procura nas horas exaustivas de trabalho, ou se são tempos de qualidade com os teus filhos ao redor da mesa. Claro que é importante os dois, mas tem muita gente que está sacrificando tempo de qualidade com a família em nome de horas exaustivas fora de casa trabalhando. Percebe? É muito sutil e é uma reflexão importante para que a gente saiba priorizar aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai contar no futuro. Eu oro para que você tenha esse discernimento, eu quero ter esse discernimento. O discernimento de saber que sim, eu preciso trabalhar bastante, à luz do exemplo que eu dei. Eu preciso gastar com afinco as minhas horas de trabalho, mas eu não posso sacrificar tempo de qualidade com a família em nome dessa busca e desse trabalho. O que é prioritário vem primeiro. E a bênção, a riqueza familiar vem como um ganho secundário. Que você, de fato, possa se espelhar neste exemplo de Salomão, pelo menos nesse início da história, porque mais adiante ele troca os pés pelas mãos e dá muito errado. Mas nesse início da história, que você se inspire nesta capacidade que Deus nos dá de escolhermos as coisas certas em primeiro lugar e aproveitar o que vem a reboque, o ganho secundário. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.